Os desafios em relação à ESG acabaram trazendo para o mercado as Green e as Sustainable Fintechs, que são fintechs focadas em tentar mudar o panorama do que a gente vê de desafios relativos ao meio ambiente, a desafios de governança e sociais. Para poder falar um pouco sobre isso, sobre esse movimento de Green Fintechs e de Sustainable Fintechs, e não somente isso, a urgência e a importância que a gente vê de resolver essas questões no dia de hoje, eu estou aqui com o Maurício Rodrigues, que é CEO da S Green, que vai poder falar um pouco mais para a gente a respeito do cenário e sobre o que eles desenvolvem dentro do mercado brasileiro. A gente volta depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Eu sou Bruno Diniz, cofundador e host aqui do podcast, que fala sobre inovação financeira, fintechs e afins. Hoje eu estou com um papo bem especial, importante, com o Maurício Rodrigues. O Maurício já teve oportunidade de a gente estar junto lá no Febrabantech, num painel também sobre essa temática. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação, né? E hoje, representando aqui como o CEO da S Green, que é uma fintech focada nesse segmento. Mas antes de mais nada, além de agradecer novamente pela sua presença, eu queria poder ouvir um pouquinho da sua história dentro desse segmento também, Maurício. Assim, antes da S Green, qual os caminhos que você trilhou até a gente chegar nesse ponto aqui? Ô Bruno, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Verdade, a gente estava lá na Febraban, eu estava com uma cara de bobo falando de ESG. A gente foi icônico estar lá contigo falando, foi um ambiente muito bom. Falar um pouco de mim, vamos lá. Carreira começa aí passando por cervejaria Brahma, Ambev, na área comercial. Depois disso, eu tive a sorte de participar de alguns startups, só que de big empresas. Estou falando de startup de Claro, quando era ainda Telet, que é, na verdade, da Bell South do Canadá, que veio para o Brasil nas concessões. Sim. Aí disso foi para a GVT. Também para fazer lá o startup, ajudar no startup lá, era os primeiros colaboradores da GVT, trabalhando com o pessoal. Então, as duas empresas que deram sucesso nesse segmento. Aqui em São Paulo mesmo? Foi, a matriz da GVT ficava em Curitiba. Em Curitiba, é verdade. E a Telet, a concessão dela era no Rio Grande do Sul. Depois o produto Claro, que era o produto da Telet no Rio Grande do Sul, que virou a Claro Brasil. Olha que legal a ponta. E aí, poucos profissionais indo desse mercado, trabalhava numa área bem específica, que chamava na época interconexão, que era de uma operadora com outra, e tinha muita operadora na época. Para quem não pegou esse mercado, era muita, cada esquina tinha uma grande, porque o mercado precisava disso, então por isso que o mercado até aqui foi aberto. Aí disso foi Telemar, Oi, né? Fui trabalhar. Então, muito telecom, então, né? Muito telecom. Aí saí um pouco de telecom. Teve uma época que eu saí um pouco de telecom, que foi logo em seguida. Eu fui trabalhar num fundo de investimento na Argentina. Eu estava no Chile fazendo um projeto na Telefônica. Fui fazer um projeto na Argentina, num fundo de investimento que investia no agronegócio. Olha no agronegócio e empresas no Brasil. Então, eles compraram empresas aqui para vender. E foi isso que a gente fez. O primeiro exit como empreendedor foi numa empresa de Porto Alegre, um fundo, uma securitizadora que se chama Guardian Capital. Tá? Em 2 anos a gente montou uma empresa muito robusta, ela fica até hoje lá. E eu fiz o exit em 2018 para montar uma empresa que era uma das primeiras Green Fintechs do mercado. Hein? Que legal, cara. E aí, hoje você está com essa proposta da S Green, como é que vocês basicamente oferecem para o mercado? Como é que legal. Então, toda essa experiência que a gente vem, lá em 2018, ainda nessa primeira experiência de uma Green Fintech, a gente foi acelerado vocês lógico, já deve ter falado com alguém lá, é o LIFT, o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. É fantástico aquele evento, foi um dos primeiros, tá? E a gente teve a petulância, ou sei lá, a visão, vamos dizer qualquer coisa assim, de entrar lá com um projeto focado em ESG. Tá? Que era basicamente atrelando crédito mais barato para quem tinha ações sustentáveis. Tá? Só que era uma empresa que estava deslocada no tempo. O velho fit, eu aprendi na prática que é o velho fit do mercado. E, me lembro que quando a gente estava te comentando até uma vez que, quando a gente foi apresentar lá em Brasília o projeto, depois da aceleração, nas perguntas, vocês são uma ONG? Não tinha agenda de sustentabilidade do BC Hash, não tinha essa discussão, não tinha política. Lá fora ainda estava se formando as primeiras leis e normativas na Europa, União Europeia. Então a gente foi olhar isso. E aí a gente traz para terminando o projeto da Open Box, a gente traz para a Green Fintech todo esse conhecimento que a gente teve como profissional. Então, eu conversei muito com os fundadores e falei, Maurício, fica lá como nosso CEO.
É isso que a gente está trazendo, traz toda essa carga para cá, e aí a gente consegue entregar o quê? A gente é uma ferramenta de riscos socioambientais e climáticos. Então, a gente traz toda essa visão do regulador. A gente acredita que o impacto em escala vai vir através do capital. Sim. Tá? Então, é o regulador olhando, o mercado externo olhando, porque daí bate naquela velha história. O que eu ganho com isso quando o CFO, o gerente ou o empresário olha do lado de cá? Eu acho que não tem que ser o que eu ganho com isso, agora tem que ser o que eu perco, né? Exatamente, eu ia falar isso. o que eu perco, né? Então, assim, o que eu perco sem isso em vez do que eu ganho com isso, talvez, Pois é. né? Acho que a gente vai chegar lá, mas talvez eu acho que é um momento onde a gente, de fato, encara esse tema de frente. Porque eu acho que o ser humano tem uma certa dificuldade de entender o gap entre uma ação e sua reação, né? Ainda mais quando a gente está falando também dentro dessa área ambiental, como a gente vai poder entrar um pouquinho mais para frente. Mas falando um pouco disso, tá? Assim, a gente vê que as iniciativas ESG tomaram corpo, né? Principalmente nos últimos anos, além do mercado financeiro tradicional, crescendo também dentro do mundo fintech, como a gente tem falando. A gente tem se envolvido muito nas discussões lá do Lab, que é uma iniciativa lá da CVM, junto com diferentes outros players, a BDE e tal, que tem falado, que deu visibilidade para o assunto, que a gente também vai falar um pouco a respeito desse trabalho na frente. E acabou surgindo esse subsegmento específico, que quando a gente pensa, ele nasceu de fato mais na Europa, a Europa que tem já essa discussão sobre ESG mais avançada e as Green Fintechs e Sustainable Fintechs dando amparo para isso. E segundo a Deal Room, que é uma consultoria holandesa, eles disseram que esse segmento ele meio que se iniciou em 2019, meio que mais formalmente lá na Europa, né? Como é que você enxerga ainda a maturidade do Brasil em relação a esse tema, tá? Em relação a esse tema e depois em relação ao segmento, a gente tem dados, alguns números de pesquisas recentes feitas lá pelo Lab, mas como é que você enxerga a maturidade do Brasil em relação ao tema ESG de forma... Fantástico. Tem crescido muito, não só a maturidade, o interesse e a importância. Então é isso que a gente está falando, não é mais o que eu ganho, o que eu ganho com isso, mas o que eu estou perdendo com isso. Isso gera uma demanda por produto e serviço. Isso gera também uma... A gente está falando lá atrás, alguns anos, quando a gente falava de mundo globalizado. Então, nada que aconteça na União Europeia não vai deixar de me afetar de alguma forma como empresário, como instituição financeira. Sim. E aí isso acrescenta toda essa visão ao regulador. O regulador muito forte. E não é de agora, não é do último presidente, é do penúltimo presidente. Eu estou falando lá atrás, né? De 2019, 2020. Isso já estava sendo discutido, as primeiras já estava discutido aqui, quando se buscou ali a agenda do Banco Central. Então... a gente está em evolução. Claro que os primeiros, se a gente for olhar ali, as primeiras startups eram muito em economia circular. Sim. E ainda continua, e tem um número, mas isso vem crescendo. Então, as primeiras eram, sei lá, se a gente for olhar as Green, tinha 19, tinha 40, daqui a pouco eu tenho muito mais. Hoje, se a gente mapear efetivamente, não se tem esse número assim, né? Mas a gente olha lá no laboratório que a gente faz parte, eu olho muito na BNT, que eu também estou envolvido ali agora. Estou como relator também no G20, for Startups lá, na estrutura do S. Que legal. Então isso é muito legal, que a gente vê muita iniciativa, muita empresa entrando, novidades, muita coisa lá de fora, visão aqui. A gente está perdendo esse gap. Que a gente sempre falava, que é grande, o que está lá, assim, o que está lá vai vir daqui a 5 anos está aqui, daqui a 10 anos está no Brasil. Sim. Não. Na última conversa, 2 semanas atrás, eu tive representando a S Green no lançamento do TechSprint em Brasília, que é fantástico. Excelente. Inclusive, teve inspirado em outras iniciativas. Tem TechSprint, inclusive lá do FCA, lá do Reino Unido e Exato. tal. O último foi, se eu não me engano, foi na Índia, tá? Que a gente já acabou tá trabalhando com isso, mas o TechSprint mesmo, os problemas são todos eles em SG. Muito, muito. Poxa, isso tu mostra, de novo, a urgência do tema. Sim. E, de novo, o apoio, porque quando o Banco Central monta essa normativa, ele liga o motor do sistema financeiro. Sim. Para todos os supervisionados pelo Banco Central. Então, quer dizer, eu tenho lá S1 a S5, né, que são os bancos, o tamanho dos bancos. Assim. Exatamente. A gente tem as cooperativas, a gente tem as corretoras, aí vai até a ponta lá dos consórcios, né, administradores de consórcio. Então, tudo isso, de alguma maneira, tem essa demanda, tem essa entrega para fazer cada vez mais, incorporar, monitorar, avaliar, acompanhar todas as partes relacionadas. E não é pouca gente. Né? A gente está falando de clientes, a gente está falando de fornecedores e comunidade interna, muitas vezes.
os investidores e tudo mais. Então, poxa, é muita coisa. E como a gente vai lançar isso? Poxa, buscando solução do mercado. Sim. E aí as soluções do mercado começam a aflorar. E aí até uma das esteiras que a S Green está pegando, virando essa referência dentro do mercado aí para estar crescendo. Então, mas essa maturidade, inclusive, né, quando a gente vê ela vem evoluindo, mas quando a gente vê, por exemplo, o Banco Central envolvido mais diretamente e tal, inclusive com a própria iniciativa como o TechSprint, que eles também estão super envolvidos, como é que você enxerga também essa visão, talvez até de cobrança ou de um olhar mais direcionado, vindo de um regulador relacionado ao mercado financeiro, que também está falando, quer entender melhor isso? Porque você também teve muito no começo dessa discussão toda, né? O BC não tinha nada dessa discussão e meio que começou com vocês, né? Quando eles falaram lá atrás. Né? A gente apoiou, a gente ajudou, a gente sempre estava se mostrando muito próximo para discutir. O primeiro Lift Lab, eu me lembro que a gente estava falando Lift Day, quer dizer, que aconteceu em Brasília, estava eu, o diretor, que é o Rodrigo Henriques, lá o diretor da Fenasbac, que é fantástico. Sim. O cara é o que mais sabe aí de inovação, junto e esse junta nessa ponta com o olhar do regulador. Sim. Tá? A gente contribuiu. Mas a gente vê que quando a gente olha o Banco Central envolvido, o que tem por trás disso? Qual é o reflexo que a gente está olhando na economia? Pô, a gente estava falando agora há pouco. Qual é o reflexo de tudo isso que está acontecendo? A gente está olhando, e aí não só no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul aqui é o grande ponto da América Latina, trazendo para o lado de cá, mas está acontecendo também no continente africano, mas trazendo para a nossa realidade. Poxa, não existe um economista hoje no país que não está refazendo os cálculos de projeção para crescimento do ano. É isso. E aí isso macro, né? Quando a gente vai para o micro, quando a gente vai para o regional, poxa, quantos empregos, quantas empresas... São mais de 2/3 dos municípios gaúchos enfrentando estado de calamidade. Sim. Hoje eu vi uma reportagem que mais de 100 mil pessoas numa cidade em abrigo. Que perderam as suas casas. Sim. Emprego, renda. É aquela pessoa que no final de semana ia no supermercado, é aquela pessoa que movimentava, que trabalhava no supermercado, que tinha o outro suporte, se perdeu. Essa base se perdeu. E aí o principal não é dessa insistência, mas desse posicionamento. É muito mais do que insistência, é muito mais do que aposta, não. Sim. Desse posicionamento do regulador a gente precisa fazer alguma coisa porque isso afeta diretamente a economia, o crescimento, o desenvolvimento do país. Sim, de fato. Né? E aí, tipo assim, e aí uma coisa que ficou emblemática para mim foi eventos climáticos extremos não poupam ninguém. A gente está falando que antes a gente estava muito acostumado, pelo menos, eu sou um cara já com uma certa idade, já vi muita coisa, mas quando eu olhava muitas vezes as enchentes de cidades menores, era aquela a população ribeirinha. Exato, era uma coisa muito, muito pontual. Afastada. É verdade. Quando tu olhava na prefeitura, a praça da frente estava boa, estava seca, tinha festa, mas tinha ali umas 10 famílias, umas 100 famílias que estavam com problema. A gente olha que isso não aconteceu. Afetou a capital. E aí, a maioria das cidades também que estão ali do Delta, que tem uma particularidade que não adianta. E não é tipo, mas é que tem isso. Não, já era dessa maneira há muito tempo atrás. Sim. O ponto que se agravou. Mas o grande ponto é que a maioria das cidades ali já é o terceiro evento em 6 meses. Não existe economia, não existe permanência que fique ali, né? Que fique. Então, de novo, eu acredito que esse olhar é para isso. Sim. Como uma forma de mostrar que existe um olhar e algo precisa ser feito, mas também um olhar de negócio, de fomento, para a gente não perder o espaço. O ano passado, uma das conversas que a gente teve pela S Green foi com o diretor de ESG, que é um brasileiro que trabalha num banco europeu. Sim. E ele foi claro, porque já tinham essas discussões da due diligence que foi aprovada, acho que semana passada, a due diligence para a cadeia de fornecedores para as grandes empresas da Europa, da União Europeia. Sim. Aí ele falou, Maurício, o problema não vai ser eu não querer entregar o dinheiro para uma importação de produtos do Brasil. Eu não vou poder exato. fazer isso. Sem ter uma mensuração, se eu entender o impacto, o que está sendo feito. Eu vou precisar que isso aconteça. Sim. Naquele momento eu vou te falar que eu falei assim, poxa, em que momento isso vai acontecer, qual é o impacto? Agora eu vi até agora. Já está rolando. Já está rolando. Teve uma discussão, veio para lá, veio para cá, botou para 26. Falei, ok, 26 está amanhã, gente. Exato. A gente já está no meio de 24, né? Então, tipo, já é amanhã. E talvez essa percepção até seja acelerada devido a tudo isso que a gente está vendo agora. Pois é, né? Mas também, o que isso carrega de oportunidade? Tem uma coisa que a gente acredita muito na S-Green, que é o sistema de recompensa. O que eu ganho como empresa
como profissional, como empresário, em estar preparado por isso. Tá. Pensa bem, é um ciclo, né? Se o Banco Central, se o regulador, se a CVM e os outros, efetivamente estão exigindo que as instituições que eles supervisionam tenham esse cuidado, né? Eu me preparando para isso, né, eu vou ser um fornecedor que vou ser analisado de forma diferente no mercado. Porque normalmente um fornecedor ele fornece para mais de uma instituição. Normalmente, ele carrega isso consigo. Eu tenho aqui, já tenho experiência, já estou fazendo lá acontecer. Ele tem um olhar diferente. Agora vai acontecer que vai agregar isso, o olhar de onde vocês estão com a temática ESG. Sim. E é para todos. Beleza. A gente hoje na plataforma, por cima, e está muito no começo ainda, tá? A gente deve estar com 85 mil empresas no Brasil. Monitoradas, Brasil todo. E eu tenho lá desde uma big corporate americana que respondeu isso em uma semana e aí está sendo monitorada até hoje com a gente, até uma empresa, uma microempresa que presta serviço pontual para uma das cooperativas que a gente tem como cliente. E o que motiva eles a buscar o serviço de vocês? É a necessidade por uma exigência de um determinado cliente que eles querem entrar, ou isso já está um movimento mais consciente? Até bom, até para poder a galera entender um pouquinho como funciona o acesso dos clientes à solução de vocês, né? Quem que é o perfil, por que eles chegam em você e o que vocês fazem para eles? Vocês fazem monitoria de riscos e tal, mas como isso dá na prática também, eu acho que é bom. Pô, bacana. Normalmente é a instituição financeira que nos busca. Esse é o nosso caminho. Tá? A gente é o grande especialista e entendeu muito a PRSAC. Agora, há 2 semanas, a gente teve, inclusive, até para fomentar isso mais, a gente teve um webinar que, gentilmente, a Viviane Torinelli, do Banco Central, fez um webinar com a gente. Explica para a gente o que é o PRSAC, acho que é importante. PRSAC é a política né, de riscos socioambientais e climáticos do Banco Central, que é aplicável para 2021, aplicável para as instituições que são supervisionadas pelo Banco Central. Então, essas que a gente estava falando, os bancos, bancos comerciais, cooperativas, corretoras. Então, dentro disso, tem todo um escopo que o Banco Central diz que, muito mais que simplesmente entender o que está acontecendo, eles querem que se avalie essas partes relacionadas, o cliente, o fornecedor, comunidade interna, o investidor, se avalie e se monitore dentro de alguns critérios de risco. Tá? Entendi. A gente montou toda uma estrutura de mais de 400 critérios que leva em consideração tamanhos, então o mesmo questionário, enriquecidos não só com critérios brasileiros, tá? Sim. A BNT, o que está olhando na CVM, Banco Central, a gente olha o mundo todo, porque a gente sabe que muitas dessas empresas prestam serviço para fora, então a gente é a primeira plataforma que tem isso, de maneira clara, que diz assim, olha, a grande empresa vai responder tantos que esses critérios, a menor empresa vai responder menos, eu quero todo mundo nesse jogo. Tá. É a forma de ter escala de impacto. Essa é uma outra coisa que é um diferencial. O que é isso? O nosso modelo, e ele não é excludente, a gente não pode falar de competição e nem de exclusão dentro do mercado de sustentabilidade e ESG, são coisas diferentes, mas de novo, né? Por quê? Até então, a gente tem as consultorias que fazem um trabalho gigante. Sim. E tem as certificações em algum momento, e a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com avaliação e monitoramento, mas as certificações que de alguma forma não tinham escala. Então a gente via grandes certificações que tinham 300 empresas certificadas, que tinham 1.000... Que é muito oneroso pequeno. E extensivo o processo. Exatamente isso. E aí o que a gente vê? A gente vê que tem mais de 20 milhões de empresas. Sim. E a maioria dessas, de alguma maneira, prestam serviço para outras empresas maiores e é uma cadeia, é um efeito dominó dessa história. Tá? E aí, como é que então eles chegam aqui? Essas instituições financeiras ou as grandes empresas, tá? A gente atende, esses são os 2 grandes públicos, eles já têm essa cadeia de fornecedores ou seus clientes e que de alguma forma eles querem ocupar. Quando é cliente, eu forneço através de APIs dados ESG. Então, a gente hoje, seguramente, é um dos maiores bancos de dados do país, de dados ESG, tá? Dados públicos. E a gente busca isso e concentra esses dados, enriquece esses dados e fornece através de API. E eles podem colocar isso nas suas esteiras de crédito, podem colocar isso dentro da estrutura de compliance. Então, a nossa plataforma ela não é só para um ponto, ela é multi-departamento, multi-área. Com uma base de dados para poder preencher. Consolidadora. Consolidadora, também como uma avaliadora de riscos
E de monitoramento de todo Exatamente. tudo isso. Porque diariamente, depois que eu coloco e faço esse monitoramento, então, o que acontece? Eu monitoro diariamente. Então, se eu tenho alertas dentro da plataforma. Sim. Então, se uma CND mudou o status, se eu tenho um processo judicial que mudou o status ou é novo, que não era de conhecimento. Aí vai do mais simples, digamos assim, que é mudou o QSA, mudou os sócios da empresa. E eu tinha analisado um e mudou o sócio, eu levanto um alerta dizendo, mudou, temos que analisar de novo. Sim. E no mesmo dia. Então, isso está sempre acontecendo, tá? Notícia que não é boa. Fora isso, a gente também... Normalmente, a gente concentra. Porque quando eu falo de uma instituição financeira, por ano, a gente está falando de mais de 90 mil fornecedores. É verdade. Quando eu te falo de uma empresa grande, muito grande... eu estava falando com uma que era gigante, uma corporate, e aí ela me falou assim, Maurício, a gente tem 200 mil fornecedores, 13 mil ativos. Caramba. Então, de novo, né? 13 mil ali, 6 mil lá, 30 mil aqui, 20 mil aqui. Então, tipo assim, isso te dá uma estrutura de dados. Então, o que acontece? O fornecedor, nesses modelos iniciais, eles acabam não pagando. Sim. E como a gente tem uma estrutura também de escala, né? A gente quer chegar até o final desse ano a mais de 1 milhão de empresas monitoradas, que o mercado pede para a gente monitorar. Olha só. Tá? Isso me dá dados. Então, quanto mais dados, quanto mais escala eu tenho, eu consigo baratear essa estrutura também no final do dia para consumo de dados. Então, eu entrego isso no dashboard. Sendo simplista aqui, tá? Você seria um Serasa do ESG. Exatamente. Né? Com informações que o Serasa não tem hoje. Exato. Não, então, O Serasa tem, né? A estrutura dele de ESG. Sim, claro. Fantástico. O Serasa, inclusive, a gente monitora. Mas eu tenho informações que a empresa nos paga por causa do sistema de recompensa. Ela quer botar o dado lá. Por quê? Porque ela não quer perder o fornecimento. Ela não quer, se ela for fornecedor, né? Ela não quer perder aquele cliente. E do outro lado, exatamente, instituição, uma grande empresa. Então, ela quer que aquele dado chegue da melhor maneira possível, porque ele possa ser o melhor analisado possível. Entendi. E do outro lado, eu tenho o cliente que ele não quer deixar de ter a linha de crédito dele. E às vezes, muitas vezes, e o mercado está se movimentando para isso, linhas mais baratas. Sim. Linhas diferenciadas para quem tem um rate melhor. Sim. Entendeu? Então, isso já está acontecendo. Então, é isso. O caminho que a gente tem é instituição financeira, grande instituição que precisa monitorar de alguma forma. Por quê? As instituições, as companhias também têm como grande apoiadores para o funding o sistema financeiro. Exato. Então, o sistema financeiro já está pedindo para essas grandes empresas, poxa, tem que monitorar. Então, um dos stakeholders é esse, o mercado financeiro. Olha, a partir de agora, eu posso fazer desde o bond para ti, Sim. a emissão de títulos, até uma emissão de CDC, uma empresa menor ou coisa parecida. Pode acontecer isso, sabe? Um crédito privado? Pode. Mas eu tenho que te monitorar, eu tenho que te analisar, porque eu vou colocar isso dentro da minha estrutura. Sim. Aí, então, isso que acontece, essa é a grande diferença. E quando a gente faz isso, e eu quero que as minhas informações estejam lá, imagina, né? A gente tem uma empresa que eu quero estar bem visto pelo mercado. Na hora que eu olho e a informação e eu peço que isso está contida dentro de uma política, Sim. política de sustentabilidade, uma política de riscos, de segurança de informação, uma política, qualquer outra política, eu acabo recebendo isso dentro da plataforma. Entendi. Aí que está o grande diferencial. Nosso diferencial grande é escala. O segundo é os critérios. Ninguém tem os critérios que a gente tem hoje. E não é simplesmente copiar, porque não é isso. Foi um estudo que foi feito, foi todo um levantamento que foi feito. E o terceiro é o tipo de informação que eu tenho em casa, que não é simplesmente um birô que vai ter, entendeu? Então, assim, a gente quer se posicionar como a maior plataforma de dados ESG do Brasil, começando por aí, mas a referência é América Latina e mundo, tá? E na esteira dessa conscientização movimentos até de escala regulatória, como a gente está vendo do BC, fechando esse cerco para que a coisa seja de fato olhada e levada a sério, né? Então, exatamente. Mas acho que é sensacional. Maravilha, obrigado aí por esse contexto, mas agora voltando um pouco, né, olhando um pouquinho sobre... A gente falou de maturidade Brasil, né? Há uma variedade ampla de vertentes que são contempladas em projetos dentro do que foquem no espectro ESG, né? A gente tem de diferentes nichos, né? Desde agro e tal, a gente tem muitos players. Quando a gente olha iniciativas que existem aqui no Brasil, né? E até na pesquisa que a gente levantou lá no Lab, né? Teve uma autodenominação de cada uma delas que falou que 1 em cada 3 dessas fintechs sustentáveis, né? Sustainable fintechs, também se definem como agri-fintechs, também atuam dentro do segmento agro, né? Como é que você enxerga essa peculiaridade aqui no nosso mercado? Obviamente tem uma relação íntima aqui com a representatividade do agro dentro do nosso do PIB, que é quase 24%, né? Mas também acho que tem outros fatores aí. Como é que você faz a sua leitura? Pois é.
tipo assim, é óbvio quando a gente vê os números, né? Sim. Mas se a gente olhar, para mim fica óbvio quando a gente vê, primeiro, a representatividade que tu fala, 24% do PIB, é muita coisa. Sim. É muita coisa. E crescendo, tá? Tem uma mudança, e eu não vou falar de mentalidade, tem uma mudança da estrutura do agro. Né? No momento que o agricultor, nos anos 80, 90, foi buscar tecnologia para aumentar a produtividade, a gente tinha alguma coisa que se discutia lá atrás, tá? Que está nos livros e tal, os professores traziam isso, que é o quê? O êxodo, né? Tipo assim, o pessoal saía, o filho saía para estudar na capital e ficava na capital. Sim. Ele não tinha interesse por manter um negócio, por desenvolver um negócio. Quando tu tem um crescimento, uma busca, porque o pessoal foi pioneiro, né? Tipo assim, foi pioneiro para tudo. Então, assim, pô, eu tenho que crescer, eu tenho mercado, por exemplo, o que eu tenho que fazer para produzir mais com a terra que eu tenho? Sim. Né? Então, tipo assim, o pessoal foi buscar tecnologia. Inicialmente direto na produção, na produtividade, mas aí o que acontece? Quando tu aumenta a produtividade, lógico que vem a pressão para toda a gestão. E aí, aquele filho, muitas vezes o herdeiro, muitas vezes o executivo que não olhava esse mercado, começa a olhar e fala, tem alguma coisa ali. Opa, deixa eu ficar aqui, deixa eu desenvolver, deixa eu trazer e carrega consigo toda a novidade que ele viu ou que ele busca, né? Sim. É uma nova geração que vem olhando esse ponto. Esse é o primeiro ponto. E em cima disso, isso não para mais, é uma roda. Porque se eu tenho produtividade, se eu tenho ganho, se eu ganho mercado, se eu consigo vender mais, se eu tenho um crescimento, eu vou buscar mais isso. E aí isso já está incorporado nessa primeira geração, que leva para a segunda geração, que leva para a terceira geração, e o negócio só faz crescer. Sim. Então a gente vem recorde em cima de recorde, a gente é efetivamente Brasil, né? Celeiro de muita coisa, de alimentos no mundo, que é um grande problema também, que é debatido em todo lugar, ONU e tudo mais, tá? Sim. Claro que a gente perde muito aí por infraestrutura e tudo mais, mas isso não é o caso. O caso é que isso automaticamente vem a demanda. Sim. Né? Então quando a gente vê as AGTECs, né? Tipo assim, de crédito olhando ali, poxa, tem muita gente que está lá, como a gente fala, né? Dentro da porteira. Qual é a solução que eu tenho aqui dentro da porteira da tua propriedade que eu posso sanar com tecnologia? Sim. Mas isso é óbvio que se o cara sair daquela porteira e entrar na outra porteira, como eu sempre falo, né? Só muda de endereço. É o mesmo problema. E aí traz direto para o mundo das fintechs, ou das AG Fintechs, que é o quê? Escala. Sim. Escala de solução. Né? Então, a escala que passa para a fintech e fala por ter como eu vou... E aí, tipo, de outra forma. Os bancos também têm uma participação incrível nesse crescimento. Vamos lá. Né? Foi o pessoal de banco que efetivamente sujou o sapato. Né? Ele que fez a estrada lá do banco, da agência, até lá dentro da porteira. Começou por aí. Sim. Só que essa estrutura levou um bom tempo pela burocracia, pelo atraso, pela verba. Não tinha essa conexão. A gente sabe muito bem que a gente está em inovação, que não é tudo conectado, não é tudo rápido. Né? Então, o que aconteceu foi que isso também abriu espaço, já que tinha a demanda, porque o pessoal queria mais e mais e mais para esse desenvolvimento, de solução tecnológica. Eu não quero mais assinar um calhamaço de papel. Eu não quero mais ter que ir na agência para entregar isso. Até vou para tomar... como é o modelo das cooperativas, né? Até vou para tomar, mas abre espaço para 2 cliques dentro de um aplicativo que eu tenho na minha propriedade, para facilitar a minha vida. Entende? Então, de novo, é mais um caminho, mais uma oportunidade, mais uma opção, que é isso que a gente entrega para o mercado, para essas empresas estar. E está muito no começo. E eu acho que nesse sentido, né, até corroborando aí com a pesquisa do Lab, né, eles estão entendendo que tem também esse papel para ser preenchido também na temática ESG. E você vê que o Brasil tem uma forte característica, até quando eu contrastei também lá dentro do Lab, como é a Suíça também, que é um polo forte, só que lá não tem a fintech, né? Não tem agro de fato lá para resolver, então os caras vêm de outros setores, às vezes é o cara que tem touch point com o setor de seguro, né? Aqui não, aqui é porque a gente realmente tem essa representatividade do agro brasileiro, mas de entender que essas empresas estão incorporando essa cultura de ESG dentro das soluções que elas desenvolvem, primeiro porque tem toda a cadeia está se conscientizando, como você falou, já veio uma diretriz que vem do Banco Central e aí começa a resvalar em vários players que são grandes, e quando vê esses players tem vários fornecedores e todos eles tendo que estar seguindo uma cartilha que está ditada de fato dentro desses parâmetros ESG, né? Eu acho que isso também é bem interessante. Mas voltando um pouco para o que você falou do desenvolvimento da S-Green, o que vocês desenvolvem e tal,
Eles, como eu falei, ela ajuda a monitorar risco e tudo mais. E os critérios. Quais têm sido os desafios mais comuns nesse processo das empresas que começam a utilizar esse serviço ou acabam tendo que reportar ou passar esses dados para vocês? Tem alguma dificuldade, algum desafio principal? Até quando eu falo da manutenção, vocês têm um mecanismo de incentivo que você falou para o cara mandar esse dado. Mas, além disso, tem outros pontos aí, talvez, que compliquem essa adequação? Vamos lá que o fazer parte desse processo ele já está acontecendo. A consciência já está acontecendo. Quando, de novo, né, como o fornecedor recebe um e-mail ou recebe um aviso que ele vai participar do projeto com S-Green, tá? Seja ele onde ele estiver, no norte, a gente atende o país como um todo. Ou até fornecedores de fora, como eu comentei, né? Sim. Poxa, isso já fica claro que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Os maiores já têm um entendimento pelo trabalho que é feito na B3, pelo trabalho que é feito no mercado externo, stakeholders, essa exigência já está lá muito clara nas áreas, bem estruturado. Eu acho que o grande ponto foi até uma conversa que a gente teve com o Banco Central, lá ainda da outra empresa, lá no Lift, foi esse pertencimento, esse entendimento que se faz parte. Sim. Muitas vezes, a maioria das conversas, que são curtas, porque o entendimento vem rápido no momento que você faz, é o quê? Poxa, mas peraí, eu estou numa empresa, estou na Faria Lima, em São Paulo, e eu tenho escritório, então eu não tenho nada do ambiental aqui dentro. Poxa, peraí, o teu prédio ele tem reaproveitamento da água da chuva. Vamos simplificar. A gente gosta de simplificar nessa ponta de escala. Vocês têm a energia de vocês compram da concessionária direta ou vocês têm alguma parceria para compra de energia sustentável no Mercado Livre? Ou tem algumas startups que têm essa comercialização já de usina solar, de fazenda solar? Poxa, tem algumas coisas que para o dia a dia... Às vezes eu tenho um escritório que pode ter reaproveitamento ou um negócio, reaproveitamento da água da chuva através de cisterna, de caixa d'água. Poxa, tem vários pequenos processos que para eles, para os empresários, para os gestores, aquilo é diminuição de custo, não tem nada relacionado... Mas tem impacto, né? Poxa, impacto direto. E aí, de novo, trazendo com aquela primeira conversa, quando eu falo impacto pequeno para 20 mil empresas, para 20 milhões de empresas, para 1 milhão de empresas, é um impacto gigante. Não, na sociedade, no tecido, no para país. Tudo. Sim, para tudo. tudo. E além dele, né? Porque é tudo interconectado. Exatamente. Então, assim, acho que a primeira ponta que é... E não é todos, eu achava que ia ter muito mais, tá? Efetivamente, a escala está se dando efetivamente porque o pessoal está entendendo essa participação, essa estrutura junto com a gente. Os critérios facilitam porque eles já têm os critérios ali, então eles já sabem o que eles vão escolher ou de onde vai clicar. Sim. E aí a gente tenta deixar o critério de novo, né? Só com o CNPJ eu consigo dizer, esses critérios que tu vai responder pelo teu porte. Só pelo teu CNPJ, são esses critérios pelo teu porte que tu é uma empresa muito então grande. Ele puxa, né? De acordo com você, ela já enquadra o cara e já traz uma série de critérios aderente ao porte. Obviamente, né? Porque também não tem como exigir num nível grande empresa para um cara menor, mas também não vamos desprezar o impacto do menor dentro do conjunto. Total, não. Eu acho que o impacto do melhor, até pela quantidade, é muito maior. Sim. Claro que o maior está mais bem preparado. E mesmo assim, o nosso feedback é super positivo. A NPS está altíssimo, porque os resultados que a gente tem, os caras falam, poxa, de repente numa empresa muito grande, eu não mudei tudo porque eu já tinha muita estrutura, mas sabe que tinha um contrato, sabe que tinha uma política que eu melhorei depois que eu vi o processo com vocês, ou que eu comecei a olhar isso acontecer? Sim. Isso tem lá a ponto de um dos nossos clientes colocar o projeto todo no relatório de sustentabilidade desse ano. Sim. Isso foi um ponto fantástico para a gente. Legal. E as empresas que estão buscando. Mas, de novo, eu acho que a grande ponta, o grande desafio é mostrar o porquê, mostrar de novo, deixar claro o porquê, deixar claro o impacto disso, Sim. Então, efetivamente, mas também o impacto positivo que ele vai ter. No momento que ele está engajado no impacto positivo, que ele se sente fazendo parte, eu me lembro dessa conversa com o Banco Central como se fosse ontem, com o pessoal lá da diretoria lá em 2019. Olha. Falei, poxa, no momento que ele entender isso, e foi uma dor que o Banco Central trouxe numa conversa com a gente, quando ele entende isso, ele vai dizer, poxa, mas peraí, eu já tenho isso, eu já faço, só que eu não chamava disso. Olha só. Eu não encapsulava nesse ponto. Então, isso serve também para ser esse grande banco, a grande estrutura de dashboard, onde ele consegue se ver ali presente, entender como é que ele está nessa fila desse desenvolvimento. Tá? Quando se faz parte, e aí a gente sabe para a gestão, né? Quando a pessoa faz parte, quando ela entende que ela contribui em alguma coisa, ela vai continuar fazendo aquilo, ela vai ter vontade de fazer aquilo, porque tem um pedacinho dela, do desenvolvimento dela naquilo tudo.
Talvez poderia dizer que o desafio é esse entendimento, e vocês, de uma forma bem mais fluida possível, fazer com que o cara entenda o papel dele dentro do todo e como ele está impactando, ou o que ele está fazendo ou deixando de fazer, que, olha, isso impacta, isso não impacta. Então, assim, eu acho que essa clareza ajuda bastante para um assessment inicial, para o cara entender até a importância também, né? E tem um ponto que todo mundo está nesse... Quando eu falo sistema de recompensa, não é só no fornecedor e no cliente, tá? Uhum. A instituição que está nos cobrando isso, o que ela faz? Ela acaba tendo mais informação sobre aquele cliente ou sobre aquele fornecedor. Sim, que ajuda. Então, muitas vezes, isso reflete em novos produtos, novos serviços, negócio. Por isso que a gente volta àquela primeira ponta que a gente acredita. O capital vai fazer a mudança do impacto. A gente acredita nisso. E é isso somado às outras certezas dos outros negócios, a gente contribui nesse impacto todo. Mas então, é o Banco Central chegando onde ele quer chegar, Sim. que é efetivamente não só nas instituições financeiras, mas nas partes relacionadas. As instituições financeiras podendo entender melhor o seu cliente, seu fornecedor e trazer talvez esse fornecedor para ser um associado, um correntista. Informações mais estratégicas. Mais estratégicas de risco. Sim, sim. De novo, por isso que é uma ferramenta ampla em várias áreas. É porque assim, se a gente parar para olhar, assim, esse é um componente que cada vez mais vai ser incorporado dentro das diretrizes de risco. Né? Isso vai ser um fator importante, já está sendo, você falou lá do colega seu lá, diretor de instituição fora do Brasil. Então, Isso vai fazer parte, então não tem como desprezar e é mais uma base de dados que vai acabar sendo integrada todo esse processo de avaliação para um crédito ou para outras coisas e também sendo derivada para você ter uma compreensão maior do seu cliente para derivar produtos que é uma espiral, a coisa vai meio que rodar nesse sentido, né? Ela se retroalimenta de forma positiva. Sem dúvida, sem dúvida. E pensando aqui agora, saindo um pouco do Brasil, né? Pensando em Sustainable e Green Fintechs e do que está sendo feito lá fora, a gente fala um pouquinho do nível, comparando o nível de maturidade, vendo que o Brasil está dando uma acelerada por uma exigência, por políticas, por regulador, cobrando também, né? Você tem olhado o benchmarks iniciativa lá de fora? Se tem alguma coisa que inspirou, chama atenção, ou que vocês, até mesmo no desenvolvimento da solução de vocês, falaram, talvez isso e esse caminho, não sei se vocês já viram alguma coisa parecida com o que a S-Green faz lá fora, se isso é mais comum ou não. Eu falo porque realmente não sei, eu tenho essa curiosidade. E também qual a perspectiva sobre a consciência, que a gente sabe que a consciência lá fora é maior em relação a isso, mas o quão maior até refletido nas soluções que são desenvolvidas, né? Tá. Sim, claro. A gente fez um trabalho bem extenso dentro da S-Green com relação às soluções, principalmente na Europa, como tu falou. É um mercado muito mais maduro, que já conversa, que já está colhendo bons e frutos não tão bons assim do processo, tanto de carbono quanto de avaliação. Que já está evoluído de uma normativa para uma lei que começou na Alemanha e agora a lei europeia, de novo, né, do due diligence que aconteceu acho que no dia 24 do mês passado, desse mês, não do mês passado. A gente olhou muita coisa, muita coisa. Claro que a gente tem e aí mais um potencial do Brasil, como falou do agro, vale também para a tecnologia. Sim. A gente está falando de continente, Sim, Brasil continente. Sim. Tudo que as maiores plataformas lá, possivelmente eu vou ser maior do que eles no meio do ano. Das maiores plataformas lá. Caramba! Empresas de... Mas isso se deve ao tamanho do mercado que eles estão cobrindo, porque o mercado europeu também é grande, né? Mas assim, se a gente pensa em certos países, vocês vão ficar maiores em termos de dados que vocês compreendem ou em termos de quê, assim, especificamente? Dados. Tá. Dados. Abrangência, tá? Então, tipo assim, dados, porque, de novo, uma coisa puxa a outra, né? A quantidade de empresas monitoradas e que o mercado acaba trazendo pra gente, isso dá pra gente uma robustez de dados. Então, isso já também deixa a gente muito robusto para fazer trabalhos ali de data mining, de Big Data. Sim. Isso de forma muito rápida, tá? Isso só tende a crescer com os próximos clientes que a gente está trazendo já, os grandes clientes. Mas tem toda uma estrutura também, tipo, algumas barreiras que a gente vê eles são montados, normalmente são soluções que vieram de consultoria e aí tem algumas soluções tecnológicas que ainda precisam passar por atualização. Mas o modelo é muito legal. Então a gente pegou isso como qualquer outro mercado, né? Sim, claro. Tipo assim, os bancos digitais são bancos. Eles olham para os bancos e vê o que eles têm e melhoram os produtos e serviços. A mesma coisa. A gente viu algumas plataformas que têm um aceite bom, que trabalham, mas são pesadas.
já estão pesadas nesse ponto. E aí, nesse momento, a gente simplificou. A gente tem essa palavra muito grande lá, inclusive. Simplificar. Que é isso, né? Aproximar, simplificar e trazer para a nossa realidade. Tem isso. E principalmente a nossa realidade de valor, né? Quando a gente olha qualquer solução fora, a gente tem um impeditivo primeiro que é assim, poxa, custa 6, 7 vezes. Mas assim, custa 6, 7 vezes também porque o mercado talvez tenha um nível de cobrança maior, ou o que você entende que esse valor é mais caro? Eu vou te falar que nada justifica para mim cobrar isso. Tá? Claro, tem um câmbio que é claro, tem um preço. Para quem tá de casa, mas lá, vamos lá, se eu tenho escala, eu tenho que de alguma forma simplificar e ganhar na escala. Né? Óbvio, não. Não adianta eu ganhar na escala, dizer que é um modelo de escala, mas... Mas é porque talvez o DNA das soluções lá são muito voltadas na consultoria, né? Vem da consultoria e aí é diferente. Então, e aí tem alguns steps que aqui, de novo, né? Eu olhando também o que o Banco Central está fazendo, todo esse fomento de tecnologia, tokenização, DREX e blockchain e tudo mais, cara, a gente tem hoje algumas soluções que aceleram isso, que dão transparência para o processo. Onde eu não tenho transparência, eu preciso fazer auditoria. Sim. Entendeu? Não que eu não vá fazer auditoria, mas, de novo, né? Onde eu tenho transparência de alguma coisa que é auditável de forma tecnológica, poxa, é muito, muito mais escalável e o custo tem que ser muito mais reduzido dentro desse processo. Então, tem isso. Mas, de novo, voltando também que eu falei da consultoria, quando a gente fala de plataformas lá fora, ou as plataformas aqui no Brasil, e aí no Lab mesmo, a gente acabou de fazer, acho que vai ser lançado nos próximos dias aí um book fantástico pela parte do Fintech ali, que é as soluções tecnológicas, né? Sim. Se a gente for olhar ali, a maioria delas é a ideação. Sim. É a ideação. Sim. E aí algumas delas ainda estão naquela ponta de se entender nesse mercado, porque algumas delas falam, mas eu tenho que ir no cliente no final das contas. Poxa, mas só que tu for em 20 milhões de empresas, tu tem que ter 20 milhões de pessoas, ou tem que ter uma logística muito boa. Aí depois tu me conta como é que tu vai fazer. Sim, sim. E aí, de novo, é complementar. Eles podem chegar, quem sabe, em 100 mil empresas, ou 1.000 empresas, ou 10 mil empresas. De novo, é complementar por uma ponta de escala. E aí, em algum momento, esses dados vão ser cruzados. Sim, sim. Tá? Então, de novo, né? A gente tem que respeitar muito qual é a estrutura de atuação num Brasil sendo continental. Então, assim, de novo, a gente olhou para lá, trouxe o que tinha de melhor, veio para o modelo aqui nosso, adaptado à nossa ponta, mas que também pode trabalhar para o lado de lá. Então, hoje a gente já começou algumas conversas com empresas no Chile. Olha que legal. E esse lá que tem a mesma demanda. Você falou que hoje já tem clientes de fora, né? Hoje a gente já monitora. Não, a gente monitora empresas, de novo, né? Fornecedores de solução internacionais, que estão nos Estados Unidos, então Mas a plataforma consegue encaixar isso? Porque assim, nós estamos falando toda uma base diferente de coisa. Uma coisa é você vê uma base societária Brasil, e talvez você esteja com APIs plugadas aqui em vários serviços públicos locais para poder você ter acesso a isso aqui. E aí como é que você faz essa conexão? Mesma coisa, a gente fez a mesma coisa de maneira diferente, tá? Cada país, cada organização, cada estrutura vai ter lá a sua estrutura de banco de dados, né, fornecendo isso. Umas com mais facilidade ou com menos facilidade. O que a gente faz, o grande deparo, é entender quais são os dados que a gente tem que ter que são compatíveis com o que a gente já usa aqui. Para risco e para tudo mais. Tá? E aí a gente começou a fazer essa ponta. Isso começou no começo desse ano já. Algumas empresas lá fora, então de tecnologia muito grandes, que acabaram entrando nessa ponta e falaram, mas onde é que eu pego esse número? Qual é que é a estrutura? Qual é o banco que eu posso ocupar? Onde é que está o ponto disso? Como é que eu me dá o acesso a essa estrutura? E de novo, parece, até eu escutei isso, parece que vocês estão prontos, não sei o quê. Não, longe disso. Sim. A gente tem escala e tem uma quantidade de dados muito boa e cada vez mais com qualidade. Sim. Só que também uma jornada nossa. E vai crescer muito nos próximos anos. A gente está falando aí de uma possível Big Tech para os próximos anos, entendeu? Que legal. Efetivamente de dados. É isso que a gente se propõe a fazer, facilitando o acesso de informação para o mercado ESG, mas também dando escala para o impacto. Porque quando a gente sabe, quando a gente monitora, quando a gente avalia e acompanha, porque esse é o grande ponto, a gente acompanha, né? E a PRSAC deixa muito claro, essa avaliação e monitoramento. Sim. A gente já inclui toda a parte de evolução, que é a jornada de evolução. Então é meio que um serviço contínuo, novamente tentando fazer o comparativo, assim como a gente vê alguns birôs de crédito, que você também está sempre tendo que consultar. É uma coisa contínua, porque é importante que você tenha um update daquela situação. Né? Não da consulta.
A consulta e do risco eu faço do cliente e do fornecedor. Mas o cliente fornecedor ele tem acesso a materiais de desenvolvimento. Então, assim, todos os fornecedores, ou, na verdade, todos os contratantes, eles vão ter acesso a esse... Por que a gente fez esse webinar com o Banco Central? Porque tinha dúvidas ainda sobre PR-SAC, sobre o posicionamento do Banco Central, isso não nas grandes cooperativas, nos grandes bancos, nas menores estruturas, nas estruturas menores. Então, vamos fazer, essa é a grande proposta. Vamos fazer uma coisa aberta para a gente nivelar? Vamos. Agora, no próximo mês, a gente vai ter o webinar falando de ESG. Sim. Que todo mundo vai ter dentro da plataforma, vai ter acesso a esse. É público e todo mundo vai ter acesso a isso dentro da plataforma. Sim. E fora isso, a gente vai ter os cursos gratuitos, a gente vai ter o webinar, porque, de novo, já está sendo monitorado, já está lá, o custo já está lá. Sim, sim. Então, não tem por que eu botar de novo empecilho na estrutura de custo, cobrando isso e fazendo toda uma estrutura. Não, a gente vai ter ali, claro, alguma coisa específica para aquele mercado que foi encomendado, a gente até vai ter a estrutura para desenvolver e vai ter um custo para isso. Mas o objetivo é disseminar informação para que a próxima vez que eu tenha uma resposta mais pontual sobre os critérios, que pode ser de 6 em 6 meses, um ano, porque os outros dados eu pego diariamente, como eu te falei. Né? Pode ser, eu quero ver uma evolução dessa empresa com relação a isso. Sim, sim. Que a primeira vez, então, ele diga, poxa, não consigo me enxergar. Na segunda vez, olha, eu me enxerguei durante essa estrutura dentro desse processo todo. Inclusive, deixa eu te contar aqui, S. Green, eu fiz isso a mais. Sim. É isso que o mercado quer ter. Você está elevando aí o nível de consciência, né, em escala. Do mercado, em escala, tendo também como âncora... né, puxando, na verdade, isso, o Banco Central, todos esses players também que estão desenvolvendo. Você me contou também um pouquinho, brevemente, sobre o do G20, né? Relatoria, qual que é o trabalho efetivo do G20 dentro desse tema? G20. Então, o G20, o Brasil está ali na presidência do G20, sim, né, as 20 maiores economias, e tem dentro do G20 o G20 para startups. Tá? Então, exatamente, o G20 para startups. Isso, exatamente. Dentro desse vídeo tem três verticais, né, ESG. Tem um coordenador, que é o Luiz está ali, Luiz Maia. E eu estou como relator ali, mais 2 relatores, efetivamente trazendo um olhar para os ODSs, como isso pode ser trazido para a realidade das empresas, fomento disso. Todo esse relatório vai ser depois levado pelos coordenadores efetivamente para a estrutura do G20 para discussão. E em algum momento isso vai se tornar uma política mais ampla entre os países membros? O que você imagina? A gente acredita que sim, isso é a base. Essa discussão é a base para discussões que vão ter a respeito do tema dentro do G20 sim. E possivelmente vai ter o eco em cima de política, em cima de leis, ou vai dar apoio efetivamente para uma discussão de lei dentro do Congresso. Essa é o que a gente entende que vai acontecer. Bacana. Falando um pouco disso, assim, até aproveitando também que o Brasil está com essa liderança do G20 esse ano e tudo mais, você entende que o Brasil tem condição de se tornar uma referência global nesse tema, né? E quais seriam talvez os principais entraves ou problemas ou potenciais soluções também para que isso aconteça? Assim? Vamos lá. A gente buscar o protagonismo nessa história, eu acho que esse tempo, né, esse delay que a gente falava antes, o que está acontecendo lá fora vai bater aqui há 5 anos, 10 anos. Eu acho que algum delay sempre vai ter. Tá. De novo, são mercados distintos, economias distintas, formas de lidar distintas, culturas distintas. Tá? O que a gente ganha em velocidade quando a gente tem o regulador, quando a gente tem o olhar das outras instituições olhando esse tema, a gente ganha velocidade porque a gente tem o apoio. Sim. E aí, quando cai numa estrutura como do Lab, né, tipo, tem uma discussão ampla sobre várias pontas, fintech... Com várias partes envolvidas também. Várias partes envolvidas. Então, se a gente for olhar, os representantes ali são só dos players do cenário, assim, sabe? Que fazem efetivamente acontecer cada um na sua ponta. Sim. Né? Então, tipo, essa distância tem diminuído. Isso automaticamente vai te dar velocidade, né? Vai te dar muita velocidade. Eu já vi discursos, e aí até vou te falar disso que eu vi ali, onde tinha o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde tinha o CIS, o BID está lá no laboratório, eu vi onde tinha o CIS, né? O de Settman ali no G20. O G20 mesmo falando é o seguinte, se quer diminuir ou se quer se terminar com essa distância. Sim. Tá? O Brasil, da mesma forma que é visto como protagonista em vários processos, como o do Drex ou outros que se tem agora, e toda essa estrutura de inovação dentro do mercado financeiro, ele quer também, dentro da ponta de ESG, que isso vire uma temática que efetivamente ele mostre para o mundo o que ele vai fazer. Porque existe 2 formas
duas formas. A gente reclama muito, né, do que é feito lá fora, que não se encaixa aqui, que efetivamente tem pressão, que o empresário aqui, que efetivamente tem responsabilidade, mas ele tem um tempo muito curto para se envolver. Vamos inverter. Vamos trazer responsabilidade para a gente. Qual é a responsabilidade da gente? Poxa, se a gente não quer ficar à mercê ou não quer ficar efetivamente só ecoando o que está lá fora, por que a gente efetivamente não se entende e desenvolve o que tem que ser desenvolvido dentro dos nossos padrões para mostrar para o mundo, olha, a gente está trabalhando dessa forma. Como muitas coisas têm sido feitas, inclusive no mercado financeiro mesmo, mas a proatividade de se chegar nessa decisão, cara, vamos fazer e tudo mais, é isso que dá o ritmo da mudança também do que a gente vai observar aqui. Né? Que eu entendo também que não adianta só esperar a consciência vir, ela está vindo, ela vai vir até às vezes de forma muito dolorosa, mas é também ter um respaldo de várias entidades, considerando até reguladora aí na conversa, ou esses órgãos, Banco de Desenvolvimento, o BID e tudo, para empurrar isso e fazer algo que, como você mesmo falou, encaixe dentro da nossa realidade, que às vezes é meio... Alguns podem dizer que é meio complicado ter que engolir da forma como é feito lá fora. Poxa, a gente não tem aderência aqui. A gente ouviu isso em várias vezes, até com Lei Geral de Proteção de Dados, com a GDPR, LGPD e tudo mais, mas também com essa discussão também batendo nessa porta, né? Exatamente. Mas vamos lá. O grande ponto é não deixar também a discussão só para o regulador. Claro, óbvio. Então, assim, quando a gente vai para o regulador, daqui a pouco a gente vai para o lab. Talvez muitas das pessoas que estão escutando a gente não conhecem um lab. É legal estar lá no lab, porque, poxa, tem muita gente boa lá e que pode contribuir, tá? É aberto, tem as instituições, muitas vezes. Poxa, isso já está acontecendo na instituição financeira. Essa discussão já começa a acontecer nas empresas. Essa discussão, não espaço... é de bolha mais, né? Não, ela tá furando vamos as lá. bolhas. E aí, como a gente falou, a gente se encontrou na Febraban ano passado. Sim. Tu viu a minha cara de bobo na hora que eu estava lá respondendo alguma coisa de ESG. Eu falei isso, deixei claro. As primeiras falas que eu tive ali foi, poxa, cara, eu tô aqui na Febraban falando efetivamente sobre ESG. Isso não acontecia há 5 anos atrás. Sim, sim. E vamos lá, né? Tipo assim, e isso fomentou, porque tu tem interesse pela participação também no Lab, que hoje eu tô aqui falando contigo sobre ESG, num podcast de fintech. Porque tem tudo a ver. Está relacionado. O impacto positivo e negativo disso está relacionado. Entendeu? Todas as fintechs que vão querer estar no mercado de alguma forma, prestando seu serviço e entregando seu produto, vão estar relacionado com o tema ESG, porque senão não vão. Não é só entregar melhor processo de tokenização, não é melhor processo de blockchain para dados, não é melhor processo de Open Finance. A gente já está falando dentro da S-Green de Open S-Green. Olha só. Interoperabilidade de dados ESG. Que era um papo que a gente também nasceu lá no Lab, também teve muito esse papo lá no Lab. Pois é, e a gente já está olhando olhando forma, né? Porque resolver uma dor de mercado. Ok, vamos tentar também normalizar, facilitar para que isso também possa atingir mais gente, mais negócios, mais setores, mais segmentos. É isso que tu falou, tipo assim, o fornecedor ou o cliente da instituição A, normalmente é o fornecedor e o cliente da instituição B. Sim, exato. Se ele está lá, eu vou estar analisando e de novo, os dados vão passar de um para o outro. E como é que isso vai ter? Como é que vai consumir esses dados com responsabilidade para que a gente efetivamente entenda que vai ter uma evolução do que a gente precisa, do mercado? Exato. Né? Não só pensar no negócio, mas o negócio impulsionando para que essas empresas evoluam e efetivamente a gente consiga melhorar toda essa percepção e tendo as nossas regras, os nossos critérios. Né? Esse é o ponto. Eu falo isso muito internamente. Eu falo assim, ó, se a gente quer fazer a coisa mudar, não vamos atrás dos critérios. Vamos trazer isso, mas vamos montar os nossos critérios. Foi daí que surgiram os 400 critérios que a gente tem hoje, que eu olho para o lado e isso facilita muito na entrada dos clientes numa grande base, porque já está lá. Não precisa ele fazer uma consultoria extensa, burocrática, cara. Não, está ali. Ele só tem que encaixar isso. E se ele tiver alguma coisa que a gente não contemplou, pluga dentro da ponta que a gente considera. De maneira simples. Simplifica. Simplifica para a gente ter o impacto, sabe? Simplifica isso para a gente ter o impacto. E é muito interessante como tudo está sendo construído, de fato, aqui, desse formato, e também com a coalizão de diferentes players que querem ver isso acontecer. E vocês também, mais uma vez, parabenizo também a iniciativa, que eu sou fã, enfim. E eu entendo que a gente está com um nível de consciência cada vez mais aumentado aqui no mercado brasileiro também, né? E tangibilizando isso também em soluções como a de vocês. Mas, Maurício, a gente está chegando no final do papo, cara. Assim, eu quero novamente agradecer muito. Muito esclarecimento aqui de diferentes pontos, ângulos diferentes para se enxergar em relação a isso. Eu acho que o mercado, talvez, ele em alguns momentos, tá? Eu sinto que ele desmoralizou, talvez, ou
enfraqueceu o movimento ESG. Entendeu? Acho que menosprezou, acho que é a palavra certa. E talvez a gente está num momento que não dá mais para poder ficar fazendo isso. Acho que a conta vem e a conta está chegando, né? Mas assim, queria agradecer e deixo sempre os minutos finais para considerações, para uma mensagem que você quer plantar na cabeça da nossa audiência, que possa ecoar aí, ou um institucional, enfim, o que você entender que encaixa para a turma. E pode ser aqui na câmera fechada, pode ser aqui comigo também. Vamos lá. A gente está aqui falando, acho que está todo mundo entendendo que a gente está falando bem. Primeiro, obrigado pelo espaço. Mais uma vez, a gente vem falando bastante. Eu sinto do teu empenho, da participação lá no Lab e tudo mais, tá? Eu acho, outra ponta que eu falo assim que é importantíssimo pra gente foi, esse ano a gente vai estar participando lá da FebraBanTech, mas aí como esse ano como expositor, muito bom. Dentro da Arena Fintech. Isso é muito significativo. Sem dúvida. É uma empresa de tecnologia que e eu estava olhando a planta, 90% daqueles grandes ali são monitorados pela gente. Que legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, esse espaço é extremamente positivo, é esse espaço que soma naquilo que a gente falou, naquele mais um espaço que vai falar, e aí do outro lado, quem vai estar escutando a gente aqui vai entender que faz parte dessa história. Não é futuro, isso está acontecendo agora. A gente não está se preparando para monitorar as empresas, ou os clientes, ou os fornecedores. A gente já está fazendo isso. Já está fazendo isso agora. Isso só vai aumentar. O reflexo disso positivo a gente vai ter no médio e longo prazo, né? Mas isso já está acontecendo. Então, de novo, todo mundo que queira, de alguma forma, participar desse mercado, crescer nesse mercado, continuar tendo laços, estou falando desde o agro até tecnologia, serviços, produtos, com o mercado, não só o mercado brasileiro, mas com o mercado externo, vai ter que estar preparado para isso, vai estar cada vez falando mais. Mas eu já tenho, já faço. Por favor, continue fazendo e leve para a sua cadeia de fornecedores, para os seus clientes, a importância disso, porque isso serve, inclusive, para a cultura interna, na hora de reter talento, na hora de fazer outra ponta. E a segunda parte é talento. Sim. Quando a gente fala o que a gente precisa, a gente tem. A gente tem muito capital humano. Sim. O capital humano brasileiro é fantástico. Não só para, como a gente fala, né, projetinho, não, gente. É para criar coisa nova, inovadora, que vai ser usada no mundo todo, que vai ser referência. A gente tem espaço, sim, para grandes soluções. Veja aí o Nubank aí, com seus 100 milhões de usuários. Tipo, que em algum momento foi questionado, mas está aí crescendo e cada vez mais tomando espaço. É a mesma coisa para qualquer outro segmento. Tá? Bom, e eu deixo aqui também, então, fazendo um pouco institucional, a vontade para que nos sigam aí no LinkedIn, a ES Green está lá, tá? esgreen.com.br também. A gente vai ter os webinars agora que vão acontecer cada vez mais. A gente tem muito conteúdo. A gente está cada vez mais entrando nesse mercado, se mostrando. Quem for na FebraBanTech, por favor, nos procure lá. Boa. A gente vai ter lá, vai que, né? A gente tenha lá umas competições, a gente entra. Então é isso, tá? É qualquer coisa. A gente está sempre a gente brinca, a gente está sempre um WhatsApp de distância. Quem tiver dúvida, queira saber um pouco mais, nos procure. A gente vai ter portas abertas para estar contando e fazendo o mercado fomentar. Sensacional. Mais uma vez, obrigado, Maurício. E a você que nos ouviu, nos assistiu até agora, também peço que você deixe seu like, o seu comentário também, para direcionado aqui também para o nosso convidado, para o Maurício. A gente tem muita troca legal, muita informação para desbravar dentro desse terreno que, como a gente falou, está começando e tem muita coisa ainda para acontecer. E não deixe também de encaminhar esse vídeo, esse áudio, para aquela pessoa que você entende que vai se beneficiar desse papo também dentro do seu dia a dia. Muito obrigado por ouvir até agora. Um grande abraço. E até a próxima.